Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, guerreiro, fala, guerreira, professor Damasceno. Vamos para mais uma aula agora tratando do Estatuto do Idoso, mais precisamente da parte especial ali no que tange aos crimes, beleza? Então vamos lá, de olho na tela. Legislação Especial Penal e Processual Penal, Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá. Já segue o professor Damasceno aí, arroba prof. Damasceno 49. Vamos lá, pessoal. O assunto que a gente vai abordar aqui é a parte dos crimes. Então, é aquela parte especial, certo? Aquela parte especial. Mas aí, claro, né, a definição de pessoa idosa, que está lá no artigo 1º da lei, certo? Que vai dizer aí que se refere àquelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, certo? Então, essa é a definição de pessoa idosa, beleza? Vamos lá. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Disposições gerais. Aos crimes previstos nesta lei, aplicam-se no que couber as disposições do decreto, né, que é o Código Penal, e o Código de Processo Penal. Então, observa que ele fala no que couber. Então, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo de modo subsidiário, certo? Então, quando, no que tange ali a questão do idoso, a preferência, no caso, é a aplicação do Estatuto do Idoso, né? O princípio da especialidade. Mas, claro que, ainda assim, será aplicado o Código Penal e o Código de Processo Penal no que couber. Ou seja, se tiver alguma lacuna, alguma brecha no Estatuto da Pessoa Idosa, aí eles vão recorrer ao Código Penal ou Processo Penal, tá certo? Aos crimes previstos nesta lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, né, que aqui é o G-crime, certo? Que aqui é o G-crime. Então, ele já está passando aí que não vai se aplicar ali o G-crime, tá certo? A gente vai ver depois sobre a questão do procedimento sumaríssimo, como é que funciona, mas nesse bloco aqui, eu quero me ater principalmente à parte aqui dos crimes, tá certo? Vamos lá. Dos crimes em espécie. Primeiramente, vale ressaltar, pessoal, sobre a ação penal, certo? Todos os crimes do Estatuto da Pessoa Idosa, a ação vai ser pública e incondicionada. Incondicionada, certo?
E aí ele vai dizer o seguinte, que não se aplica o artigo 181 e 182 do Código Penal. Então, o que que diz o artigo 181 e o 182 do Código Penal? Vamos lá. Artigo 181 do Código Penal. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente, descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. E artigo 182, somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo de cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio, sobrinho com quem o agente coabita. Então, observa que aqui nós temos aí uma situação que é isento de pena e outra situação que vai existir o procedimento, mas mediante representação. Só que nenhum desses dois artigos, 181 e 182, se aplica nos casos de crimes cometidos contra a pessoa idosa, tá certo? Então, fique atento a esse detalhe. Essas escusas aqui não serão aplicadas quando se tratar de idoso. Vamos lá, o artigo 96. A gente vai iniciar aqui e entrar na parte dos crimes propriamente dito. Tá certo? Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Reclusão de 6 meses a 1 ano. Pessoal, essa parte do que tange aqui, a parte especial do Estatuto da Pessoa Idosa, a gente vai realmente ter que ler os crimes aqui e eu vou apontar um detalhe ou outro para você. Mas não há o que fazer, certo? Sendo bem transparente com vocês, é leitura da lei, até porque as bancas têm cobrado, inclusive, pena. Desde 2023, tem aumentado o número de questões aí cobrando pena. Então, eu vou passar aqui, né? A gente vai sobrevoar aqui os principais crimes do Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Para que você fixe ali e anote os principais pontos no seu caderno, tá certo? Então, vamos lá. Figura equiparada do artigo 96. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Observe que é qualquer motivo. E o detalhe aqui, ó, é que quando isso ocorre por uma pessoa, né, que deveria ter o devido cuidado ou responsabilidade do idoso, terá um aumento de 1/3. Ó. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Então, a pessoa que tinha que cuidar está humilhando, está desdenhando, está menosprezando. Então, tem essa figura equiparada e o aumento de pena de 1/3 para essa pessoa que tinha o dever de cuidar, certo? Então, terá aumento de pena. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Quando se trata de superendividamento, né, ou seja, a negação do crédito aqui, não é porque a pessoa é idosa, mas porque ela está devendo. Né? Lembra os scores, né? Você olha os scores, né? Ah, professor, eu quero financiar uma casa quando eu passar em concurso. Aí vai olhar seus scores, né? Então, se existir ali um superendividamento, certo? Isso não vai constituir preconceito, né? Não vai constituir crime do Estatuto da Pessoa Idosa, não, tá certo? Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Olha que interessante. O crime aqui é deixar de prestar assistência à pessoa idosa. Agora, quando possível fazer sem risco pessoal. Porque se coloca a sua vida em risco, aí não será crime. Até porque aí tem aquela situação da inexigibilidade de conduta diversa, né? Em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública. Né? Então, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Figura de aumento de pena. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Então, observa, a falta de prestação de assistência, se ela gerar uma lesão corporal grave, a pena ela vai ser o dobro. Perdão, metade. Ela é aumentada de metade. E se ocasiona a morte, ela triplica. Certo? Triplica. Beleza? Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres,
ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Então o cara foi lá e abandonou o idoso numa instituição e não foi lá deixar mais alimentos, né? Abandonou de fato aquela pessoa deixando de prestar qualquer tipo de assistência. Detenção de 6 meses a 3 anos. Certo? Detenção de 3 meses a 6 meses, perdão, a 3 anos. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, reclusão de 2 a 5 anos. Então está expondo a integridade daquela pessoa idosa, certo? Inclusive colocando em condições desumanas. Detalhe, qualificador aqui, ó, se resulta lesão corporal grave, a pena passa de ser de 3 a 7 anos, e se resulta em morte, de 8 a 14 anos. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Eu sempre digo para os alunos que vale muito a pena decorar o artigo 100. Por quê? Porque é uma pena só para 5 crimes. Ó, é uma pena só de 6 meses a 1 ano e você memoriza 1, 2, 3, 4, 5. Então eu até coloquei aqui já em negrito, ó, obstar, negar, recusar, deixar e recusar, retardar, omitir. Então, se você memoriza esses 5, a sua chance de acertar uma questão que traga pena é bem maior, certo? Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. Ah, professor, mas existe, né, a limitação de idade. Pois é. Mas não vamos entrar em polêmica, tá certo? Memoriza o que está na lei, beleza? Obstar o acesso de alguém a cargo público por motivo exclusivo de idade constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Então, foi lá buscar um emprego, exemplo aí de um caixa do supermercado, e aí foi negado alegando que você não era idoso para ocupar aquele cargo, certo? Então, é crime. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Cuidado, pessoal, que quando tem isso aqui, ó, sem justa causa, as bancas gostam de colocar assim, ainda que com justa causa, tá certo? Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Beleza? Depois você vai dar uma lida, mas eu digo, dá ênfase nesse artigo 100, que vale a pena, tá certo? 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso, certo? Então está retardando ali uma ordem judicial onde existe ali como parte um idoso. Detenção de 6 meses a 1 ano. Detenção de 6 meses a 1 ano. 102. Esse aqui as bancas adoram. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Certo? Então aqui, pessoal, não confundam com aqueles crimes do Código Penal. A banca vai querer pegar você e confundir com crime de Código Penal. O estelionato, a apropriação indébita, mas se envolver idoso, o princípio da especialidade. O que vai valer é o estatuto da pessoa idosa, tá certo? Então aqui nesse caso, nós temos uma reclusão de 1 a 4 anos e multa. Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa como abrigada por recusa desta em ortogar procuração à entidade de atendimento, certo? Então está negando o acolhimento àquela pessoa idosa simples pelo fato de ela não ortogar uma procuração, certo? Crime de detenção, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Bora lá. Ah, essa daqui acho que é o top 1 de prova. Esse aqui é o top 1. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Então o cara pegou, o idoso está devendo ali o mercadinho, né? Fiado, comprou fiado.
ele vai e retém aquele cartão magnético com o benefício da pessoa idosa. Alegando o quê? Não, isso aqui é para assegurar que eu vou receber meu dinheiro, certo? Ou para ressarcir a dívida. Nesse caso, irmão, você está cometendo crime com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Anota esse daqui porque vale muito a pena. Esse artigo 104 ele despenca em prova. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Vocês lembram que a gente tem lá o crime previsto no Estatuto da Igualdade Racial? Não, da Lei de Racismo, certo? Lei de Racismo. Nós temos lá o artigo 2A que fala de injúria, certo? Injúria por motivo de raça, cor, etnia e procedência nacional. Quando envolve um idoso, a gente vai ser específico aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Então, observa que ele está falando aqui de exibir ali, por qualquer meio de comunicação, pode ser até um WhatsApp, imagens depreciativas ou injuriosas, envolvendo uma pessoa idosa. Esse é o detalhe. É aqui que você observa que vai ser tratado pelo Estatuto da Pessoa Idosa, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Padrão? 106, professor. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos. Olha que interessante. Sem discernimento de seus atos, a ortogar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Então, cuidado, que a banca gosta de colocar ainda que com discernimento. Não, você está induzindo aquela pessoa a emitir uma procuração para você, certo? Para que você possa administrar, vender as casas, alugar, vender terreno, entendeu? Então, você está induzindo a pessoa idosa. Agora, o detalhe interessante, essa pessoa ela não pode ter discernimento, certo? É uma pessoa sem discernimento, beleza? Reclusão de 2 a 4 anos, né? Eu considero essas penas bem pequenas, viu? Bem pequenas para o que acontece aí com o idoso, né? 107. Coagir de qualquer modo a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou ortogar procuração. Então, está existindo uma espécie de coação aí para essa pessoa, por exemplo, doar um dinheiro para uma creche, fazer uma doação. Nós temos aí uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? E o artigo 108, vai trazer aí que lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento, ó, tá vendo, ó? Pessoa idosa sem discernimento, porque se ela tiver discernimento dos atos, aí não é crime, certo? Sem a devida representação legal, reclusão de 2 a 4 anos. Certo, pessoal? Apesar de eu ter trago aqui até o artigo 108, ainda existe um crime lá no artigo 109. Deixa eu falar aqui para vocês. Existe um crime lá no artigo 109, certo? Que é o de impedir, vou colocar aqui, impedir ou embaraçar. Vou já dizer por que eu não trouxe. Embaraçar, impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público, vou botar assim, do MP para a gente ganhar tempo, ou de qualquer órgão fiscalizador. Qualquer outro agente fiscalizador. Beleza? Então, aqui, pessoal, nós temos um crime com a pena de reclusão de 6 meses. Pena de 6 meses a 1 ano e multa. Professor, por que o senhor não colocou esse crime aí no material? Porque esse crime aí que eu estou citando para vocês, ele não está mais no rol de crimes. Ele está no rol de disposições transitórias, certo? E como eu quis focar mais na parte especial, na parte de crimes, eu estou só até o artigo 108. Mas o 109 ele está dentro das disposições transitórias. Então, aquela pessoa que tenta impedir ou embaraçar, certo? Qualquer ato por parte do Ministério Público, certo? Ele responde aí uma pena de 6 meses a 1 ano. Então, o cara, por exemplo, está atrapalhando ali uma investigação, atrapalhando alguma situação que envolve ali o Ministério Público, tá certo? Então, gabarito não, né? Reclusão de 6 meses a 1 ano, que eu já tô doido para ir para as questões, ó. Pra gente praticar, né? Não adianta ficar só na teoria, se você não praticar,
você não vai conseguir massificar ali, certo? Quando a gente faz questão, acaba que aquilo ali, nesse primeiro momento, essas questões é para a gente ver se a gente entendeu o conteúdo. E no dia a dia você faz questão para ela massificar, né? Para aquilo ali ficar no sangue, meu irmão. Bora lá. O ato de coagir um idoso a fazer uma doação configura a prática de professor. É desse jeito que cai, tá aí questão de concurso. É só para você saber se ele faz parte do rol, certo? De crime está aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar. Cadê a parte da doação? Passou já? Tinha passado agora há pouco, né? Tá aqui, ó. Artigo 107, certo? Então aqui é um crime previsto no artigo 107 do Estatuto da Pessoa Idosa. Aí ela vai perguntar, pratica o quê? Extorsão simples, extorsão qualificada, estelionato, crime específico tipificado no Estatuto do Idoso, verdadeiro, gabarito letra D. E o roubo com causa de aumento de pena, não tem nada a ver, tá certo? Então aqui, professor, questão fácil. Fácil para quem leu os crimes. Então, muita gente não consegue, certo? Não dá tempo, deixa para cima da hora e não consegue aí ler os crimes. E aí, quando cai uma questão dessa, que parece simples para você que acabou de estudar, mas às vezes o cara pensa o quê? Não, isso aqui deve ser lá do Código Penal, né? Deve ser lá deve ser um estelionato, pensar algo do tipo. 2. Conforme o previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, a pena aplicada para quem se apropriar ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade é: eita, professor, quer dizer que ele cobra pena, tá certo? Cobra pena. Ah, então, tenho que memorizar, rapaz, é por isso que a gente fala. Quem sai na frente, certo? Quem sai na frente tem mais chances, né? Por quê? Porque, imagina aí, um negócio desse aqui, você estudar depois do edital, como é que você vai memorizar a pena? Então, é bem complicado de memorizar a pena nessa altura do campeonato, né? Para quem estuda já após edital. Vamos lá. Detenção de 6 meses a 2 anos. Detenção de 6 meses a 1 ano. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. E detenção de 2 meses a 1 ano e multa. E, por último, reclusão de 1 a 4 anos. E aí? Professor, é só decoreba. Essa aqui é decoreba puro, né? Essa aqui é decoreba puro. Gabarito, letra E. Letra E. Bora para a próxima. Discriminar a pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso aos meios de transporte é crime e prevê como pena aos meios de transporte, né? Costuma cair, pessoal, por conta exatamente desse tipo de discriminação que ocorre mais na prática, né? Então, por isso que é um dos temas que a banca adora, né? Cobrar essa questão de discriminação nos meios de transporte, tá certo? E a pena, o pessoal não tem o que fazer, certo? Tem realmente que decorar. E essa legislação, ela tem tanto várias penas de reclusão como de detenção. Então, é o decoreba mesmo, é repetição, certo? É repetição que gera a perfeição, beleza? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa? Não, né? Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Aqui sim, certo? Aqui sim é o nosso gabarito. Beleza? Professor, e não era detenção, não? Não, é reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Quarta, no que se refere ao atendimento policial a grupos vulneráveis, julgue o item a seguir. Todas as ações penais decorrentes dos crimes previstos no Estatuto do Idoso são públicas condicionadas? E aí, todas são públicas condicionadas? Está repreendido, né? São de ação penal pública incondicionada, portanto, gabarito errada, certo? Show? A gente vai ficar por aqui. Eu sei que é bem decoreba essa parte de crimes, certo? É pena realmente, mas pega aquela parte dos aumentos de pena e isso vai fazer um diferencial, né? Até porque muitas vezes aquele cara que está ali em cima da hora, ele acaba deixando esse detalhe de lado. Mas você não, você é aluno aqui da tribo, vai para cima e vai dar certo. Valeu!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!